Bem, eu sou o Fernando Morgadinho, especialista em medicina do sono, e ao meu lado a doutora Luciane Fujita, pneumologista, especialista em medicina do sono, e hoje o tema que vamos abordar é justamente o tratamento da apneia do sono. E a pergunta é, doutora Luciane, como é que a gente faz o tratamento da síndrome da apneia do sono? Depende, Fernando. Existem vários graus. A gravidade da apneia é muito importante. Por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico. E para fazer o diagnóstico dessa gravidade, a gente faz a polissonografia, que é o exame que a gente faz durante o período do sono. A partir da definição da gravidade, a gente vai definir, ou melhor, saber qual é o tratamento mais indicado. Para os indivíduos que têm apneias mais graves, com índices altos de apneia durante o período de sono, se faz, a principal indicação é o CPAP. Perfeito. E essa severidade é quantificada em quê? Quantidade de pausas respiratórias, oxigenação no sangue. Explica pra gente como é que é o detalhe para a gente classificar a severidade da síndrome da apneia do sono. A apneia do sono é o fechamento da via aérea. Isso acontece durante várias vezes. E a gente contabiliza isso durante 1 hora de sono. A gravidade se dá quando a gente conta quantos eventos, quantos fechamentos esse indivíduo teve durante o período de 1 hora de sono. Que chamamos de apneia ou hipopneia, ou é isso? Apneias ou hipopneias. A apneia parada é o fechamento completo da via aérea. A hipopneia é o fechamento parcial, mas as consequências são as mesmas, então a gente contabiliza de uma única forma. Ok. Quando temos apneia do sono acima de 5 por hora, ou seja, 5 paradas respiratórias por hora de sono, se diz então que nós temos um quadro de apneia do sono, e essa gravidade aumenta de acordo com o número de apneias por hora que se tem. Então, acima de 15 seria, acima de 5 a 15 o quadro leve, acima de 15 a 30 paradas por hora moderado, acima de 30 paradas por hora seriam os indivíduos que têm quadros mais graves. E nós então definimos o tratamento de acordo com esse grau de acentuação e gravidade da apneia do sono. Além das paradas respiratórias, o nível de oxigenação também cai durante as apneias. Como é que a doutora encara isso para ajudar na classificação da severidade? Pois bem, sabe-se que nós sabemos que a apneia do sono, pelo fechamento da via aérea, faz com que o oxigênio caia durante esse processo, e essa alteração, e essa queda da oxigenação sanguínea vai ser o início de todas as alterações cardiovasculares que vão causar essas alterações cardiovasculares por conta da redução da oxigenação cerebral e dos tecidos também. E essa gravidade da apneia também se dá pelo tempo que se fica com oxigenação mais baixa durante o sono. Em criança, a gente contabiliza diferente essas pausas respiratórias para a severidade? Sim, é muito importante o assunto da criança, porque criança não pode roncar. A história da criança ter qualquer tipo de alteração respiratória vai causar alteração em relação ao crescimento, aprendizado, comportamento durante o dia. Então, criança não deve roncar e deve ser observada. A criança que ronca tem que ser levada para investigação e, normalmente, tem que se avaliar a parte de amígdalas, adenoides, que normalmente estão grandes nessas crianças que têm esse tipo de alteração. Na apneia, isso é um pouquinho, a avaliação da criança é um pouquinho diferente. A criança, qualquer fechamento de via aérea, que seja 1 por hora, já é sinal de que deve ser tratado. Então, criança com ronco e pausa respiratória sempre tem que ser encarada e o mais rápido possível tratado. E tem que ser tratado o mais rápido possível. Eu entendi. Agora, no adulto, como é que a gente elabora, dentro das severidades que a doutora explicou, os tratamentos possíveis para a síndrome da apneia do sono? Pois bem, depende da gravidade. O CPAP, normalmente, que é a ventilação nasal, é a ventilação por máscara nasal, normalmente a gente indica para os indivíduos que têm índices maiores, moderado ou grave. Temos também tratamentos com aparelhos dentários, aparelhos intraorais, que a gente chama, usados para indivíduos com quadros mais leves e até moderados com menos alteração de oxigenação sanguínea. Esses aparelhos, eles são colocados durante o período do sono e fazem uma protrusão
de mandíbula, aumentando o espaço de passagem do ar na região da garganta. Outro tratamento também são os tratamentos relacionados ao nariz. O nariz é importante ser avaliado, uma vez que as obstruções nasais e os desvios, né, ósseos com obstrução nasal também vão proporcionar um desconforto noturno e uma dificuldade respiratória durante o período de sono. Mas é bom falar com os nossos ouvintes que o ponto de obstrução no adulto tem um impacto diferente da criança. Enquanto a criança tem um quadro mais de obstrução de via aérea alta, o adulto é um pouco mais baixa. Conta pra gente qual que é o melhor benefício do tratamento da parte grave, por que o CPAP tem a melhor indicação no adulto, em diferença, por exemplo, de obstrução anatômica na localização? Na realidade, normalmente a obstrução da criança, ela é mais localizada por conta de adenoide e amígdala, né? Então é o aumento desse tecido, né, que vai fazer a obstrução. Então ela é uma obstrução um pouco mais alta. A cirurgia ajuda? A cirurgia é o principal tratamento para a criança, principalmente se ela tem essas amígdalas grandes e adenoides grandes. A gente até usa muitas vezes esse CPAP para crianças, mas em situações especiais, crianças que têm situações respiratórias mais complicadas. Normalmente, a retirada da amígdala e adenoide normaliza esse quadro respiratório infantil. Mas no adulto a história é diferente, não é? A história é diferente porque o adulto, muitas vezes, o adulto jovem a gente pode achar ainda uma amígdala e uma adenoide, principalmente a amígdala maior, e é indicado hoje em dia a retirada da amígdala para indivíduos que têm amígdalas grandes, isso ainda se faz. Aliás, a principal indicação hoje em dia de retirada de amígdala no adulto é pela apneia do sono. Num quadro mais leve ou moderado, né? Quadro mais leve e moderado, e muitas vezes quadros graves, a gente também faz a amidalectomia associada. Mas a apneia do adulto, ela é um pouquinho mais por flacidez, ela pode ser em qualquer ponto um pouco mais abaixo da via aérea, tendo o CPAP, que é a ventilação que mantém essa região aberta com ar, o principal tratamento. Queria agradecer muito a doutora Luciane e esperamos vocês numa próxima conversa no nosso site. Muito obrigado.